envolvendo um membro da missão da CDAO em Bissau está a gerar forte controvérsia na Guiné-Bissau. O caso surgiu após uma reportagem da RTP África que relatou que um dos chefes militares da missão teria encontrado cerca de 15 milhões de francos CFA no quarto onde estava hospedado. O Conselho Nacional de Transição rejeita as acusações, considera a notícia caluniosa e anunciou o recurso às vias judiciais. E a rádio, dizia a TV RTP África, por sua vez, mantém a veracidade das informações divulgadas, enquanto o hotel referido também nega ter conhecimento de qualquer incidente. Para analisar as implicações políticas deste caso e o seu impacto no atual contexto guineense, conversamos com Santos Nuno Musca, jornalista político guineense. Muito boa noite, Sr. Santos, bem-vindo aqui ao programa. Muito boa noite. Sim, Sr. Santos, que impacto político poderá ter esta polémica envolvendo uma alegada tentativa de suborno a um membro da missão da CDAO na Guiné-Bissau? Mais uma vez, muito boa noite a todos os telespectadores e muito obrigado pelo convite. De facto, do ponto de vista político, nós podemos começar por olhar para a importância, não apenas quem tem razão ou qual informação é real, tem prova evidente de que é verdade, mas é a forma como nós devemos compreender o impacto que este tipo de controvérsia produz sobre a imagem internacional da Guiné-Bissau. Portanto, a autoridade guineense deviam e devem pautar por esta postura de compreender que este tipo de controvérsia produz sobre a imagem internacional da Guiné-Bissau, no cenário de política internacional. Portanto, pode refletir na agenda de execução de política interna, no seu diálogo, na agenda com o diálogo com os parceiros internacionais, o que estamos a tratar da organização subregional que tem mandato, neste caso a CEDEAO, mandato proveniente da União Africana, e esta, quer dizer, a União Africana também tem mandato da ONU. Portanto, é preciso que a autoridade nacional tenha esse aspecto, leve em consideração esse aspecto, para que realmente possa, de facto, produzir informações que podem clarificar estas afirmações que têm sido altas. Sim, sim. E caso as alegações venham a ser confirmadas ou, pelo contrário, desmentidas, quais poderão ser as consequências para a credibilidade das instituições do Estado guineense? Pronto, basicamente estamos perante uma desconfiança entre os políticos guineenses. E esta desconfiança tão profundo, estamos perante um déficit de confiança a nível de estruturas políticas e partidos políticos. E este déficit de confiança está a dificultar o diálogo interno, está a dividir os guineenses, está a dividir organizações internas aqui, instituições importantes. Portanto, do ponto de vista político e institucional, deviam pautar pela promoção de um diálogo entre os atores políticos e instituições importantes do país, para que realmente possa contribuir no processo de edificação da nação. Portanto, este pode contribuir para melhorar a imagem do país. E neste caso em concreto, o país precisa de manter um diálogo permanente com as autoridades internacionais, nomeadamente organizações internacionais, no sentido de conduzir as agendas internacionais para garantir que o país vai conseguir voltar a um quadro da normalidade constitucional com base na realização de eleições. Mas para isso é preciso a realização das eleições, mas antes da realização das eleições há um conjunto de elementos que devem ser analisados, nomeadamente as instituições envolvidas e os que têm capote de autoridade neste momento. Portanto, preciso que essas pessoas promovem um espaço de diálogo
e trabalhem para que instituições responsáveis por conduzir o processo de eleição tenham condição necessária para a realização da eleição. E que efeitos esta controvérsia poderá ter nas relações entre a Guiné-Bissau e a CDAO no momento em que a organização acompanha de perto a evolução política do país? Sim, pode ter efeito negativo se olharmos para a necessidade do país sair nessa situação. O país está a viver um momento muito difícil. Os cidadãos guineenses lá vivem, que estão a viver fora. Com certeza, isso acaba por incomodar os cidadãos guineenses que estão a viver no estrangeiro, em termos de imagem do país. Mas quando se trata do assunto desta natureza, seria necessário que o governo de transição tenha capacidade de esclarecer instituições do Estado, instituições do governo, devem pautar para uma comunicação de esclarecer a opinião pública com os elementos que, de facto, podem provar ou esclarecer todas essas polémicas que estão a ser debatidas a nível de diferentes espaços. Não é só as instituições, a imprensa internacional que estão a divulgar estas informações. Também a imprensa interna aqui na Guiné-Bissau está a divulgar esta informação. Portanto, é preciso que o Conselho Nacional de Transição esclareça esta informação. Não esclarecendo essa informação, ainda vai continuar a criar debates e muitas pessoas vão acreditar supostamente nessa informação. Portanto, é preciso que os cidadãos guineenses, de facto, sejam esclarecidos sobre aquilo que está a acontecer. Mas a grande verdade vai afetar a imagem do país na política internacional e aquilo acaba por colocar o país numa situação muito complicada. Sobretudo, estamos a falar de um país que está a trabalhar para consolidar o Estado de Direito Democrático, mas nos últimos tempos, nos últimos anos, o país tem confrontado com sucessivos golpes de Estado, introdução da ordem constitucional da República, violações de direitos humanos, são informações que, de facto, acabam por manchar a imagem do país a nível de política internacional. Sim, sim, senhor Santos. Esta situação revela a fragilidade ao nível de transparência e da confiança entre as instituições políticas, órgãos de comunicação social e a sociedade civil, e que lições podem ser retiradas deste caso para o fortalecimento das instituições democráticas na Guiné-Bissau? É importante pautar por via de diálogo. E isto pode ajudar o país a sair dessa situação. A organização da sociedade civil, não obstante, neste momento, estão divididas. Há uma parte da organização que estão integradas neste regime, no Conselho Nacional de Transição, do Governo de Transição. Portanto, assim torna-se difícil conduzir um diálogo com base na confiança. Mas mesmo assim, seria bom que as organizações da sociedade civil tenham uma única agenda, e esta agenda é no sentido de promover diálogo entre autores políticos e entre as partes interessadas para encontrar solução face àquilo que está a acontecer no país. Um consenso político seria um passo muito importante, através de um pacto de política, e este pacto de política pode ser conduzido até a retorno da ordem constitucional no país, portanto, que passa necessariamente para respeito constitucionais, e a questão de constitucionalidade não será posta em causa. Basicamente, este caminho podia ser o caminho que as organizações sociais devem seguir. E no que se refere à parte política, os partidos políticos, os autores políticos devem, de facto, definir as suas agendas políticas. Porque há partidos políticos nesse momento praticamente estão inoperativas, não é? Estão baralhadas, as estruturas estão baralhadas, estão desativadas, estão inoperativas. Precisam que esses partidos, de facto, sejam ativados as suas estruturas operacionais para que possa retomar o espaço de diálogo, espaço de debate político, para escrutinar os assuntos relevantes
concernentes, inerentes à vida política dos atores políticos guineenses. Muito obrigada, Senhor Santos, pelas suas análises e continuação de uma boa noite para si. Muito obrigado. Estas foram as palavras de Santos Nuno Mustas, analista político guineense, falando-vos a partir de Bissau. E fica a seguir com Jacob Tivani com as notícias do desporto.